No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias. Bom dia, pontualmente 7 horas da manhã. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa FM 102,5 e TV Cantareira, canal 14 na NET TV. Também acessível em cantareiradiotv.com.br. Hoje, quinta-feira, 10 de abril de 2014, participe 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. E atenção para as principais manchetes dos principais jornais do país. Folha de São Paulo destaca: alimento dispara e inflação chega a 6,15% em 12 meses. Câmara abre processo para caçar petista ligado a doleiro. Outro destaque da Folha de São Paulo: governo de São Paulo conta mecânico e telefonista como policial militar de rua. Os da banda também? Não duvido, né? O Estado de São Paulo destaca: sob risco de cassação, André Vargas deixa cargo de vice da Câmara. Alckmin admite que São Paulo pode ter rodízio de água. Eu diria que deverá ter rodízio de água. Só não ter pegado porque tem eleição. Bom dia, Carlos. Bom dia. Se tivesse eleição, já estava... O rodízio já existe disfarçadamente. Várias regiões de São Paulo reclamam que faz 15 dias, 10 dias que não recordar água. Bom dia, Roberto Sobel. Bom dia Pedro Arnone, bom dia a todos. Outro destaque do Estado de São Paulo: Justiça investiga venda abusiva de garantia. Isso aqui é uma piada pronta, né? As pessoas humildes vão comprar determinados produtos, já empurram uma garantia estendida de 2, 3 anos, plano odontológico. Insiste para você comprar. Estão dando também plano odontológico. Chiclete, meio mascado. E o que é interessante, Arnone, as pessoas mais leigas, né? Mais até humildes, às vezes tem um mísero cartão de crédito lá, aí recebe junto um boleto para pagar que é de seguro, que é de plano de clube de férias. Pedro, se você me permite, eu fiz um pequeno plano do chamado Simples Empresarial. Imediatamente já me enviaram 2 boletos, aí eu liguei para o Wilson Lourenço e para o Jorge Taé, eles me explicaram o seguinte: não pague. Associação Comercial do Brasil. É uma coisa absurda. Eu já recebi vários. Não aplique. Se Todo pagar, ano. Pagou. Nossa, é uma coisa absurda no Brasil, né? É estelionato e tudo bem, fica por isso mesmo. E é contribuição voluntária. Por muito menos o Roberto Lengruber foi preso no ar. Nossa, verdade. O povo na TV? Você é testemunha. Não, naquele tempo qualquer coisa era charlatanismo. Hoje não é mais charlatanismo. Pior que aquele dia eu estava assistindo ao vivo. Eu também. Nossa, era uma audiência. Histórico. Era uma audiência violenta, não. O povo na TV. Folha Metropolitana circula destacando: criança de 5 anos fica trancada em van escolar. Pelo que eu li na reportagem, a condutora escolar esqueceu a criança dormindo no carro. Não, também é culpa da criança que dormiu, né? Pois é. Vai ficar acordado e falar, vou ter. Ela estacionou o carro, foi para casa, estacionou, acho que esqueceu, não viu a criança lá, a criança acordou assustada. Eu vi uma coisa agora de manhã que me chamou a atenção, Absurdo, sabe? né? Coisa, sonhos de outono. Eu vi uma perua escolar. Não são vans escolares? Então, Uma perua Kombi normal? olha, tem muitas travestidas fazendo transporte de pirueiro, sabia? Eu vi uma agora aqui na... Verdade. Eu vi uma escrita escolar, tudo, mas perua. Eu fiquei só imaginando na minha cabeça qual é o choque de uma criança, porque criança é criança. O amiguinho chega de van, Não tem padronização. eu vou de Kombi. Nós íamos a pé, tudo bem. Não, sim, mas estou dizendo, mas não tinha nenhum coleguinha que ia de van, tinha, não existia nem van. Eu acho que é coisa bastante complexa, porque até hoje o alemão... O alemão, está com saudade. O Arnone lembra de um paletó, que é guarda-pó que ele teve de um colega dele que havia morrido. Do Chiquinho. Foi o Chiquinho que morreu e... Chiquinho ou Luizinho? Meu? Luizinho. Ô, louco. Você também não está lembrando mais do meu pai. Lógico. Eu tento esquecer. É, a chupeta, a mamadeira e o... Não é que eu estou lembrando, é que eu não estou conseguindo esquecer. Folha Metropolitana ainda destaca: assessores do mensalão nunca foram à papelaria. Que papelaria, cara? Que papelão. Que papelão. Não foram porque a papelaria também não estava lá.
Muito bem. Não precisava aí, né? Marcha de 10 mil trabalhadores. Olha, ontem o Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos organizou até uma caravana. 10 ônibus foram até participar dessa marcha da classe trabalhista, né? Exatamente. E outro destaque aqui da Folha Metropolitana. APAS e FACESP testam cartão alimentação em Guarulhos. Olha, falando em alimentação, as principais manchetes, né? E é interessante, no dia a dia a gente vem observando isso. A cada dia é mais caro você se alimentar. Vou repetir, você se alimentar. Não é fazer uma refeição daquela de curtir um restaurante, não, né? Não. Antigamente curtia restaurante, agora não curte Hoje mais. em dia a questão é da alimentação. E eu vi uma reportagem interessante no telejornal da Band, como as marmitas agora voltaram à moda, são em novas embalagens, né? Não é mais aquela... bonito, mais chique, mas eu fiquei até impressionado, né? Sim. E as pessoas voltando a levar a alimentação de casa. Até pela qualidade, Pedro. É lógico. Até pela São qualidade. água da qualidade. Eu estava saudoso de comer de marmita, que eu comi muito de marmita no passado, né? E uma vez eu estava viajando na Castelo Branco e parei num posto, estava em construção ali em Araras. Rapaz, pô, te conto que eu achei na marmita, mas quase morri. Melhor não A saber. marmita precisa tomar cuidado. Né? Bom, hoje é dia de sessão, Roberto? Hoje é dia de sessão, a partir das 14 horas, depois de um tempo mais turbulento, a sessão parece que está caminhando de forma mais tranquila. Na última sessão, toda a pauta foi discutida pelos vereadores e os projetos que possuíam todos os trabalhos necessários e os pareceres técnicos foram votados e discutidos pelos vereadores. Aliás, foi inclusive, toda a sessão foi dirigida pelo vereador Geraldo Celestino e inclusive secretariada pelo Romildo Santos. Bom, Uma dupla boa. eu só quero observar, brincadeiras à parte, nós brincamos com a saída do vereador Jesus, né, no período da Páscoa, né? Verdade, tava... Mas ontem eu recebi até um telefonema do médico particular dele, o Dr. José Mário, dizendo realmente que o estado de saúde dele inspira cuidados. Sim. Então, é verdade. Então, o vereador Jesus realmente está doente, nossos votos de pronto restabelecimento, né? E também, daqui a pouco, nós vamos falar sobre a abertura da campanha do agasalho 2014, Hernani. Hoje, às 10 horas. Sabe o que eu lembrei? Ontem que eu recebi o convite. Quando nós Eu fizemos li sua matéria, mas eu não concordo. Não? Vocês dizem que o Vanderlei e o professor Dias foram no radar, do ar. No ar não, eu tomei deles na época. Não, deixa aí que Não, vai eles ficar. foram lá. Não, mas lógico, falei no ar, deixa aqui que vai pra campanha, o que eles vão fazer? O Vanderlei Figueiredo tinha uma blusa BMW. Mas é muito tempo que eles lá. Era ele com aquela BMW, o Dias com aquele paletó dele também que já Paletó estava azul. manjado. E o Pascoal Tomeu com uma camisetinha de vestinha, assim. E você com a jaqueta da líder, hein? Que coisa. Onde E o foi sapato- parar aquela jaqueta, hein? Acabou, né? Que é o Roubaram. sapato do Tony Mudali. Aquele é bom sapato aquele dia, Nossa, serviu foi direitinho. foda, né? inclusive. Não sei, o Tony não. Vamos dar um rápido intervalo. Participe, 2451-2121, 2459-2727. De notícias. 102,5. Imprensa FM. De notícias. 102,5. Imprensa FM. 7 horas e 10 minutos, 7 e 10, Radar de Notícias ao vivo. Participe, estamos pela internet também, cantareiraradioTV.com.br. Que olhar é esse, Roberto Romeu? Estamos no ar. Não, só não. Estamos A lá. nova fase da TV Cantareira, cantareiraradioTV.com.br. Como as coisas mudam, né? Para melhor, né? É lógico, graças a Deus, né? Melhorar, pelo amor de Deus, hein? Em breve, atenção, a TV Cantareira, assim que acabar o programa Radar de Notícias, já vai colocar o arquivo, né, de áudio e vídeo no YouTube. No YouTube. Aleluia. Aleluia. Isso é maravilha, hein? Certo. Bom, amigos, eu quero falar hoje um assunto que Você fala desse aí. é o que eu vou falar. Então vai. Eu vou falar de uma piada pronta ontem, um assunto tragicômico. Tem um amigo nas redes sociais, o Wagner Borges, que é inspetor de seguros. E ele foi ontem barrado no baile lá no Hospital Estadual Padre Bento, porque ele estava armado, entre aspas. O instrumento de trabalho dele é uma câmera fotográfica. Ele é obrigado a fazer perícia como inspetor de seguros. Fotografar, lógico. Pois bem, Arnone, só que o segurança viu a arma na mão dele, aqui o senhor não entra.
Com máquina fotográfica o senhor não Não entra. é tonto ser segurança, porque qualquer celular hoje fotografa. Não, mas ele viu a máquina. A arma era maior, né? Profissional. Grosso É, calibre. grosso calibre. Aí o Wagner explicando, não, eu não sou jornalista, eu vim fazer a perícia num carro de uma médica. Não, com a máquina o senhor não vai entrar, não. Então não tem perícia, avisa a médica. Sabe qual foi a solução? É. A médica teve que sair com o carro, você acredita nisso? Porque não deixaram ele lá É, dentro. exatamente. Né? Ah, É tragicômico. Não, eu tive problemas sérios ali na Unimed, que é interessante. Eu até acho bacana a questão dos seguranças, mas eles deviam ficar na frente. E eles ficam internamente. É na segunda porta, Pedro. Agora, estranhamente, nem inspetor de seguro pode entrar no Padre Bento? Não. E o cidadão não pode entrar com uma máquina fotográfica? não, É? arma. É crime? É crime. Não, você não pode. Ah, tá. Mas você sabe que às vezes também foi dada uma orientação geral para os sim. seguranças, né? Ó, não Porteiro pode- argentino. Não pode fazer reportagem sem autorização, Sim, o que é normal. Não é legal, mas é normal. Porque, na verdade, como é serviço público, você poderia entrar do... Lógico. Lógico, né? Em algumas Mas, empresas você não pode mas entrar aí, no celular. aí o cara já se enche de razão, sabe? Fica parecendo aquele quando você ia naquelas casas de felicidade noturna, gritava, tô bem tô armado, que era para assustar a clientela, sabe? Olha, a situação do Padre Bento é tragicômica, hein? Algumas questões de segurança realmente tem que tomar cuidado, porque o segurança acaba se sentindo um pouco mais além e acaba se excedendo algumas vezes. É Eu muito tinha comum. um amigo, um vizinho argentino. Argentino? Ele achava que era dono do mundo, né? É complicado. Muito bem, participe, 2451-2121, 2459-2727. Eu quero falar mais uma vez sobre praças. Ontem eu citei aquela praça entre a Rua Tapajós e a Paulo Facini. Muita discussão, até publico hoje na Folha Metropolitana, no Estado. E aí me enviaram mais fotos, Arnone, de várias praças em Guarulhos conhecidas. A praça ali na Vila Galvão, que é conhecida como a Praça do Avião, onde havia uma réplica, né, de um avião. E a praça também está sendo tomada, invadida por desabrigados. Então, o que é melhor ou o que é pior? Um compartilhamento das praças ou deixá-las abandonadas à mercê de desabrigados? Ontem até o secretário Luiz Carlos Teodoro, ele me relatou o seguinte, que já há um projeto da prefeitura licitar essas praças para quem quiser, por exemplo, colocar um quiosque com café e banca de jornal, que é muito comum em praça pública, né? Você coloca um café e uma banca de jornal e ao mesmo tempo você faz a manutenção da praça. Me parece que já vai ser um projeto, uma ação de governo. Depende de falar praça, é bom você não pôr a banca de jornal, né? Depende de algumas praças, não adianta nem pôr a banca de jornal. Não haverá Vão interesse, levar né? a banca e tudo. Verdade. Olha, aliás, a prefeitura fez um projeto muito interessante com o Luiz Teodoro e algumas secretarias com relação à Praça Getúlio Vargas. Eles colocaram alguns restaurantes bons da cidade de Guarulhos e fizeram 2, 3 dias ali uma gastronomia. Muito interessante, foi feito na Praça Getúlio Vargas, poderia repetir. A Getúlio Vargas precisa também de uma intervenção urgente. As primeiras informações do repórter Rodrigo Souza, bom dia. Bom dia, Pedro, Arnone, Roberto, Samuel, nossos ouvintes telespectadores. Pedro, eu estou aqui parado em frente a um estacionamento a céu aberto. Praticamente é o que está aparecendo aqui, a pista da rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo. Eu percorri um trecho, Pedro, entre o Shopping Internacional e o viaduto aqui de Cumbica. O motorista está com muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo nesse momento. Ele praticamente não anda, e quando consegue andar, é um pequeno trecho envolvendo uma velocidade muito baixa. Aparentemente, pelo menos esse trecho que eu percorri, não havia nenhum acidente, nenhum carro quebrado que justificasse essa morosidade aqui no trânsito, Pedro. Já sentido São Paulo, o motorista que sai ali de Guarulhos, do viaduto de Guarulhos até aqui a entrada para o aeroporto internacional também está com problemas, porque a rodovia Aires Smith está praticamente parada também nesse momento, o trânsito aqui muito carregado e tem dificultado quem precisa transitar nesse espaço aqui, Pedro. Tá ok, Rodrigo. Mais alguma informação? Pedro, daqui a pouco eu voltarei com mais informações daquela favela ali atrás do Hospital Geral de Guarulhos. Pedro, eu recebi uma denúncia que parece que há um foco de dengue lá, barracos estão sendo derrubados, parece que a situação está um pouco complicada lá, está colocando um pouco de medo dos moradores ali da região, Pedro. A favela do governador? Exatamente. Pedro. Tá certo. Tá certo, Rodrigo. E aí, atenção, em breve, volta aqui, TV. Em breve o Rodrigo Souza vai estrear com um link móvel. Nem você sabia, né? Não, prazer. Prazer. Um link móvel com transmissão ao vivo pela internet. Eu já falei isso uma vez, dava para fazer, mano.
Você sempre Agora fala. agora me escutaram. É a mesma coisa na internet, vai, põe na internet. devia Não, ninguém acessa a internet. Agora nós devia ter sido militar, né? Militar por quê? Para dar ordem é perfeito. Então. E vocês deveriam ter sido PMs ou Soldados. Ou soldados para aprenderem a cumprir ordem. Aprenderam. Esse Da é o ordem, problema. da ordem é fácil. Pois não, sargentão. Pegar, lógico, não dá para vir. O Jaco mandou outro, que aqui que ele mandou aí não vira não mesmo. Vamos no rápido intervalo, em seguida vamos falar sobre o evento na Associação Paulista de Medicina. 2 minutos. Radar de notícias. 102,5 e Radar de notícias. 102,5 Imprensa FM. 7 horas e 21 minutos, 7h21, Radar de Notícias ao vivo. Participe, 2451-2121, 2459-2727. Eu estou recebendo aqui representantes da APM, Seção Guarulhos, Associação Paulista de Medicina, Dr. Cláudio Galvão e o maestro Celso Franchini. Bom dia, Dr. Cláudio. Bom dia, Tudo bem? Pedro. Prazer estar com você aqui. Obrigado pela visita. Obrigado pela receptividade aí. Maestro Celso, bom dia. Bom dia, Pedro. Prazer estar aqui para poder falar do nosso trabalho. Obrigado pelo espaço. Eu vou começar com o senhor com essa palavra que para mim foi uma surpresa. Camerata de Guarulhos, é isso? É uma Camerata Guarucordas. É. Esse trabalho nós começamos já há 10 anos. Nós vamos fazer agora em junho esse aniversário de 10 anos. E o objetivo são 2 objetivos básicos. Levar a música, a chamada música erudita, e ao mesmo tempo abrir espaço para esses talentos da cidade que não têm normalmente como mostrar a sua capacidade. E nesses 10 anos a gente tem conseguido fazer algum trabalho. E essas iniciativas como o Dr. Cláudio são importantíssimas para a gente poder desenvolver essa atividade, né? Dr. Cláudio Galvão, por que a APM tomou essa iniciativa? Então, na verdade, nós temos uma sede muito boa, bem localizada no centro, e que eu, em conversa amistosa com os amigos, o maestro Celso e o Valdir Carleto também, que é um grande incentivador da cultura de um modo geral, a gente trocou uma ideia, e o Celso falando que também queria ter um espaço a mais, porque dados que os espaços culturais da cidade não são tantos que se possa apresentar a toda hora, né? Tem vários grupos, inclusive, e não tem espaço. E aí surgiu a ideia, eu falei, não, vamos utilizar o espaço da associação e não vamos fazer nada prerrogativo ou corporativo só dos associados. É aberto. A intenção é abrir para a população, é a Casa do Médico em Guarulhos, abrir o espaço para a população guarulhense, oferecendo um momento de cultura, como está dizendo no cartaz aí na nossa divulgação, um momento de cultura, de relaxamento, e num horário que a gente está sendo pioneiro, né? Porque é uma coisa meio nova em Guarulhos, domingo pela manhã, como já ocorre em São Paulo, na Sala São Paulo, Sim. que eu tive lá até domingo. Vai ser domingo, dia 13 de abril agora, às 11 horas da manhã, na rua Darcy Vargas, número 64, no centro, a sede da PM, né? Exatamente. Que tipo de música, maestro, nós vamos encontrar lá? Olha, normalmente se fala assim, música clássica, as pessoas conhecem dessa forma, mas é um repertório específico, né? Nós vamos ter música de Mozart, vamos ter Beethoven, vamos ter uma surpresa no final que quem for lá vai poder ver, e vamos ter Rose, um compositor inglês, ou seja, é uma música que muitos erradamente contrapõem ao popular. É um tipo de música que não é muito comum no dia a dia, mas que realmente tem adeptos que têm a chance dessa vez de poder usufruir. A música é instrumental, alguns dizem? Instrumental. Nesse caso é totalmente instrumental, um conjunto de cordas, né? Então são violinos, violas, violoncelo e contrabaixo. E quem são os músicos? Então, como eu te falei no início, a gente sempre priorizou dar a chance para os músicos novos. Então, a faixa etária por volta de 15 a 18 anos... Bem jovem. Exatamente. Para que eles possam ter a chance de ter a experiência de tocar e, ao mesmo tempo, pensar com positividade numa vida profissional futura. O senhor, como maestro, eu sempre tive essa dúvida. Para mim, um músico, é um dom, é um talento, ou é uma questão de estudar e aprender? Olha, eu sempre acho assim, se você quiser, você estuda e você aprende. Agora, você pode ter maior ou menor afinidade com aquilo que você faz. Mas se você quiser, você estuda e aprende sem problema nenhum. Mas o talento é fundamental ou não? Eu não chamo de talento, porque parece uma coisa meio esotérica, você fala talento, dom, né? Eu chamo de capacidade de querer aprender. Não existe a vocação para o músico? Eu, por exemplo, acho que seria horrível.
Olha, eu acho que todo mundo gosta de música. Eu sempre falo para os meus alunos isso, né? Eles falam assim, eu preciso ouvir música, preciso ter um ouvido bom. Eu falei, mas você já não ouve música desde cedo? Você não liga o rádio, você não canta? Então você tem capacidade musical. Agora depende de você querer desenvolver ou não. Eu sempre digo também que o mau gosto musical é proporcional ao botão do volume, né? Então, isso infelizmente... Doutor Cláudio, quem pode ou quem deve participar desse evento? Não, como estávamos conversando lá fora, até não existe convite aberto a toda a população. Eu tenho uma limitação de espaço, mas como é o primeiro evento, a gente não tem ideia de quanto vai ser o afluxo do público. Qual a limitação? A limitação, a gente tem sentado 150 lugares. Mas, de repente, aí podemos funcionar com retirada de convite para o próximo evento, se é que vai ter a repercussão que a gente está esperando que tenha. E a gente queria saber que a outra intuição, outro intuito, além de oferecer esse momento musical de cultura para a população, a gente também quer ver se mostrar o trabalho desses meninos e para segurar eles em Guarulhos como jovens talentos, né? Vocês estão falando jovens músicos, a gente quer ver se consegue também captar algum tipo de bolsa, de adote um músico, alguma coisa, porque eles não têm incentivo nenhum, Pedro. E é uma judiação, sabe? A gente tem que formar, não uma orquestra em Guarulhos, várias orquestras em Guarulhos, como tem em outras cidades do interior, fora de São Paulo, que tem grande potencial cultural. E eu acho que para isso você tem que dar algum auxílio para a pessoa, porque ela toca por prazer, mas também... Entendi. Maestro, vou dar uma sugestão, não sei se é possível. Eu me lembrei que no Bosque Maia, acho que é uma concha acústica, é o termo, e não é utilizada. Gilmar Lopes, exatamente. O saudoso vereador Gilmar Lopes. Seria possível uma apresentação lá? Olha, eu vou até te contar um dado que acho que você não tem. Em 2003, agora a data eu não lembro com certeza, nós reabrimos aquele espaço. Foi exatamente um grupo do Conservatório de Cordas na época que fez. E nós temos uma boa lembrança desse momento lá. Fizemos vários concertos lá com um público sempre muito grande e de um momento para outro aquele espaço foi fechado. Então seria muito importante se alguém Então vamos lutar pudesse, pela reabertura. E o espaço lá é muito bonito, é muito gostoso e realmente não se justifica estar fechado. Terça-feira o secretário de Cultura, Edmilson Souza, deverá participar do programa, eu vou cobrá-lo então. O espaço está fechado fisicamente ou é só questão de usar? Eu acho que está proibido de usar, né? Não se pode usar. Acho que fisicamente não está fechado. Lamentavelmente, então vamos cobrar. Eu acho que seria um local ideal, lá no Bosque Maia, domingo de manhã, né? Não desmerecendo, lógico, a sede da PM, mas eu acho que é um outro público. É um outro. Não, tem público, teoricamente, para querer ouvir música. Pouco nós temos. Nós que temos que aumentar a oferta, porque público vai ter. Exatamente. Não só público, como você falou, Cláudio, talentos, músicos que têm oportunidade. Você tem que incentivar. Eu só queria lembrar, Pedro, que a ideia desse projeto é torná-lo mensal, ou bimensal, a gente ainda está estudando, e também, de repente, com a apresentação de outros grupos, sempre dando preferência aos jovens guarulhenses que precisam mostrar o seu trabalho e assim, receber esse incentivo tanto do aplauso, que é a motivação maior do músico, receber o seu reconhecimento, como às vezes receber também algum incentivo de alguma empresa. Parabéns, doutor Cláudio Galvão, pela iniciativa. Então, domingo agora, 13 de abril, 11 horas, na sede da PM, na rua Darcy Vargas, número 64. Parabéns pelo trabalho, maestro. Muito obrigado. Ok? Até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser. E vamos lutar pela reabertura lá é a concha, né, que fala? É uma concha acústica. Concha acústica. Aliás, que leva o nome do saudoso vereador Gilmar Lopes. 2 minutos, produção. Radar de notícias. 102,5. Imprensa FM. 7 horas e 33 minutos, 7h33, Radar de Notícias ao vivo. Participe, 2451-2121, 2459-2727. Estamos no ar também, acessível pela internet, www.cantareiraradiotv.com.br. Já conosco aqui no estúdio, Jorge Tayar, presidente da Associação Comercial Empresarial de Guarulhos. Bom dia, Tayar. Bom dia, Pedro. Bom dia, Roberto. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui no seu programa. Muito obrigado pela oportunidade que você tem dado à Associação Comercial. E hoje, mais uma reunião do Observatório? Hoje, mais uma reunião, a terceira reunião do projeto do Observatório. Hoje já faremos alguns encaminhamentos, né? Já na última reunião, nós, a indicação não, né? Ainda requerimento. não. O requerimento para
Implantação da Da ouvidoria. ouvidoria já tem mais de 20 assinaturas. Eu soube ontem de 22 assinaturas, é isso? Exatamente. Mas faltam algumas ainda que nós estamos fazendo a coleta. Pretendemos ultrapassar as 30 assinaturas de apoio. E Só uma observação, não falta entidade em Guarulhos também? não falta entidade. 30 entidades. Mais ou menos por aí, tem bastante mesmo. Mas contando sindicatos, né? Então, realmente então tá é um bom. número, Aí é um tá número elevado mesmo. E alguns encaminhamentos, né? Para a Secretaria da Saúde, como a doutora Elizabeth levantou na última reunião, o problema dos leitos aqui na cidade, como é que está a situação, o número de leitos disponíveis. Então, hoje também já deve ser encaminhado, assinado, nós vamos fazer a leitura de alguns ofícios para ver se todos que estão participando estão de acordo com o conteúdo desses ofícios. E aí já vamos providenciar as assinaturas e já fazer os devidos encaminhamentos. Como eu pretendo participar hoje mais uma vez, eu vou voltar a abordar aquele assunto, você deve ter acompanhado essa polêmica, se devemos ou não ter espaços públicos, praças compartilhadas. Vou frisar compartilhadas, eu não quero uso exclusivo, lógico. Então nós temos que ter essa discussão também, até porque envolve a associação comercial, né? Sim, eu até ouvi, desculpa. Pois não? Eu vi o seu post, fiz um comentário justamente nesse sentido. Muito feliz. Nós somos a favor, eu particularmente, como cidadão, sou a favor, como associação comercial, também somos a favor, porque é justamente o que foi colocado. As praças, infelizmente, a maioria delas, né, elas estão abandonadas. Né? A própria Getúlio Vargas tem entulho atrás do antigo prédio da Câmara Municipal, você vai lá, tem uns 2 montes de entulho, mato para todo lado, né? Virou estacionamento à frente da antiga Câmara Municipal, você passa Cheiro lá de todo urina dia. muito forte, eu passei por lá ontem. Aquele coreto virou um banheiro público. Aí o pessoal defende, complicado. mas e o pessoal, as pessoas carentes? Não, eu me sensibilizo com essas pessoas. Lógico. Né? Mas também não podemos permitir que eles façam um dormitório e sanitário das praças públicas. Exato. Né? Então tem que ter uma solução. Acho que Tem até um problema, se me permite, até de saúde. Eu estava observando aquela praça ali na Tapajós, ela está cheia de pombas ali. Lógico, estão atrás do lixo. Ali tem um problema de saúde, de contaminação. É visível isso. Os moradores de rua acabam deixando ali alimentos estragando. Enfim, até a questão da saúde pública, viu? Exatamente. E as praças estão mal cuidadas, né? Não sei qual o motivo exato, talvez a ProGuarulhos deveria se pronunciar a respeito disso, mas se você compartilha, até usando bem, vamos frisar, compartilhar. Né? Compartilha as praças, dando uma permissão, até se o pessoal critica, mas a legislação, então que se corrija, se faça uma legislação mais adequada, né? Que gere uma receita, até o Luiz Carlos Teodoro, como você também citou, né? Também defende. Então, por que não? Né? Onde possa se ter um convívio harmonioso. Eu quero até frisar, o Roberto Samuel foi o primeiro a destacar isso, é o seguinte, não pode ter um uso exclusivo no comércio. O uso exclusivo não. Tem que ter um banquinho lá para o cidadão que quer ler um jornal, vai lá e tudo bem. Sim. Não quer ficar sentado lá? Claro, claro. Pode. Hoje em dia nem lê o jornal, mas se lê fica no smartphone. Tudo. Você sabe o que eu tenho observado? Ontem eu fui no shopping, alguns shoppings, isso nos Estados Unidos já se via há muito tempo, né? Sofás. Em determinados locais, você coloca um sofá para o cidadão sentar, não é? Dar um telefonema, olhar o e-mail dele, enfim, essa é a realidade hoje, né? Pedro, dia desses eu e o Tayá nos encontramos também na Praça Getúlio Vargas, deve lembrar muito, e nós estávamos discutindo exatamente esse ponto, que a Praça Getúlio Vargas, embora naquele momento estivesse limpa em termos, mas existia uma certa sujeira natural. E nós estávamos comentando sobre a prefeitura ceder aquele espaço para bons restaurantes, artesanatos, para fazer uma espécie de feira em finais de semana, até para ocupar a praça, né? Ocupar a praça de forma compartilhada. E foi feita, inclusive, uma feira muito interessante. Nós somos a favor desse tipo de ação. O Jorge Tayá até citou Campos do Jordão e outras cidades europeias que fazem esse tipo de ação e com muito sucesso. Compartilhamento, o uso compartilhado, tá certo, pela população e pelos comerciantes, é lógico, com a contrapartida. Concordo com o Tayá, eu não sei que tipo de contrapartida é essa. Pode ser onerosa, pode ser somente pelo custo da manutenção, mas alguma coisa tem que ser discutida. Bom, a reunião começa hoje lá na sede da ACE. Da Associação Comercial, hoje a partir das 8 horas, a terceira reunião, conto com vocês. Participando ativamente, né? Dando sugestões, cobrando quando se fizer necessário. Temos que
atuar em conjunto. É um projeto da cidade para a cidade. Certo. Apartidário, é bom frisar isso. Exatamente. Aqui a produção me informa, a associação está com um curso de inglês, é isso? Curso de inglês para atendimento. Exatamente. Very good. Começamos agora, são 2 meses praticamente, né? Pelo menos para o pessoal do comércio e serviços, para aqueles que não têm o inglês, pelo menos aprender o básico para poder se comunicar com esses turistas que vão chegar aí para a Copa do Mundo. Então, é um curso relativamente rápido, né? Pelo menos para ter a possibilidade de comunicação entre as pessoas da cidade, os atendentes dos estabelecimentos e os turistas. Como é que funciona, Jorge? Quem quer se qualificar, é isso? Tem um preço especial? Exatamente, é um preço, são R$150 o curso, de 2 meses, 2 vezes por semana. Realmente é um custo muito baixo, nós conseguimos... Bem acessível. Devido a parcerias, né? O pessoal que está nos apoiando, que estão ministrando também o curso, entenderam a necessidade, então fizeram um custo muito baixo, praticamente, para cobrir as despesas. Né? É interessante. Então, vamos lá aqui frisar. Informações, telefone 2137-9306, repetindo, 2137-9306, em parceria com o Centro Britânico, é isso? Exatamente. E a Associação Conversão. É um curso, o curso custa R$150. R$150 por 2 meses, é isso? Exatamente. 2 aulas por semana. 2 aulas por semana. Uma bela carga horária, então. Dá para tirar o inglês indígena, pelo menos? Sim, aquele inglês. Consegue pelo menos se expressar, né? Tá certo. Obrigado, Jorge Taia, pela participação. Eu que agradeço, Pedro. Obrigado, Roberto. Um bom dia a todos. Até daqui a pouco. Vai ter café lá? Vai. Então não vou nem na padaria. 2 minutos, voltaremos. Radar de notícias. 102,5 Imprensa FM. 7h42, 7h42, Radar de Notícias ao vivo, participe, 2451-2121, 2459-727. Produção, o Arnone já foi? Já está longe? Já está longe, o Arnone. Já posso falar mal dele? Então tá bom. Aliás, uma piada pronta, né? O Arnone, como radialista, é bom para falar, né? Para fazer não é muito bom não, viu, Roberto? Ele é um sargentão. Para falar... Ele é um sargentão. Aliás, um abraço para ele. Ele é um general, né? Ele é general da banda. General Dureza. General Dureza? Conhece? General da banda é o Décio Pompeu. Ele é o General Dureza. Um abraço para o nosso amigo Décio Pompeu e para o Marcão, que é nosso ouvinte de carteirinha. Pediu para mandar um abraço para eles. Bom dia, Virgílio Rocha. Bom dia, Pedro. Bom dia, Roberto. Amigo da Rádio Imprensa e TV Cantareira. Pois não. Vou começar falando sobre os sindicatos de Guarulhos. Integrantes de sindicatos de Guarulhos participaram da 8ª Marcha da Classe Trabalhista, realizada ontem na capital e organizada por centrais sindicais. O ato teve início na Praça da Sé, seguiu pela Avenida Brigadeiro Luiz Antônio e terminou no vão livre do MASP, na Paulista, região central. Mais de 10 mil pessoas participaram da manifestação. A organização estimou em 30 mil trabalhadores. Sempre tem uma diferença, né? Só o Sindicato Metalúrgico de Guarulhos enviou 10 ônibus, uma caravana para essa manifestação. Muito bem. Foi um protesto bastante positivo, com maior participação de Guarulhos. Além de metalúrgicos, sindicatos da alimentação, gráficos e serviços públicos aderiram ao ato. Foi o que disse o vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região, o Josinaldo José de Barros. Entre as reivindicações estão a redução da jornada de trabalho, sem redução salarial e fim do fator previdenciário. Cobramos também correção da tabela do imposto de renda, fator extremamente importante para o trabalhador, e a valorização do salário mínimo, disse o presidente da Força Sindical, Miguel Torres. Mais informações com o repórter Rodrigo Souza. Pois é, Pedro, como eu já tinha te dito, eu estou agora no SECAP, aqui atrás do Hospital Geral, aqui no local que ficou popularmente conhecido aí nos últimos anos como a favela do governador. Eu recebi pedidos de alguns moradores aqui do SECAP, especificamente dos condomínios de Espírito Santo e Bahia, porque, Pedro, eles estão preocupados, já que o terreno que onde essa favela está instalada é um terreno mais baixo do que uma via que passa aqui, esse terreno está com um grande acúmulo de água. E não é só água não, Pedro, é muita sujeira, muito lixo, muito entulho. Eu conversei com uma das moradoras ali de um dos barracos ali ainda. Ela falaram que já está em processo aqui de reintegração de posse. Eles já receberam a notificação, alguns já receberam até mesmo o aluguel social, mas alguns ainda relutam, Pedro, em sair daqui, infelizmente. Eu acredito que o governo do estado, ou a prefeitura, não sei de quem é a competência, poderia dar uma olhada aqui, porque a situação ela fica mais alarmante pelo seguinte: esse espaço aqui ele fica atrás do Hospital Geral, a menos de 50 metros, Pedro.
Ô, Rodrigo, só uma observação. Essa favela está em crescimento, está contida? Como é que está? Você Não, tem... não, Pedro. Ela está estagnada. Há até mesmo aqui uma guarita improvisada aqui num contêiner. Parece que há algumas pessoas representantes do Estado aqui exatamente para diminuir, para impedir que esse crescimento aconteça. Alguns barracos já foram até derrubados. Eu lembro que aproximadamente uns 6 meses atrás eu estive aqui, com relação àquele período já há menos barracos. Como eu te falei, essas pessoas já estão saindo, só que algumas ainda relutam. Segundo me informaram, muitos, a maioria que já receberam aquele aluguel social, mas ainda relutam em sair daqui por algumas comodidades que, infelizmente, esses tipos de comunidades oferecem, né, Pedro? Essa área já foi anunciada para o fórum, não é isso, Rodrigo? Pedro, segundo as informações que eu tenho, nesse espaço aqui que fica entre o Hospital Geral aqui e o hotel, provavelmente será construído aqui não só o fórum, como também alguma área comercial. Está em tratativa ainda entre a Prefeitura e o Governo do Estado, parece que só está pendente de algumas negociações aí para ser legalizada essa área, mas infelizmente, enquanto isso aí não é legalizado, não se chega a um consenso, Pedro, o terreno fica aqui meio que abandonado e trazendo aí medo aí para a população aqui da região. Aliás, Rodrigo, ontem eu recebi informações via redes sociais que uma borracharia foi desmontada aí na região pela Prefeitura. Agora, impressiona... Oi? Desculpe, perdão, Pedro. Na realidade, foram 3 borracharias. Há um processo, sim, de retirada de alguns equipamentos que são utilizados aqui no SECAP. Se eu não me engano, foi em meados do ano passado, foi feito esse acordo entre a Prefeitura e o Estado. O Estado doou várias áreas aqui do SECAP para a Prefeitura em troca de abatimento nas dívidas do Estado, Pedro. Posteriormente, segundo as informações também que a gente tem, os próximos a serem retirados aqui serão os 3 aqui da região. Agora, impressiona ainda a quantidade de áreas públicas aí do Estado ainda ociosas, né? O SECAP realmente, eu acredito que seja um dos bairros hoje que tem mais áreas públicas a serem ocupadas pelo poder público, Pedro. Mas, igual eu te falei, segundo o que eu sei, segundo o que me consta, informações que eu fui buscar, há um procedimento de legalização dessas áreas, de entendimento entre Prefeitura e Estado, para que, posteriormente, aqui a região receba alguns equipamentos públicos. Por exemplo, já há um projeto de uma FATEC vindo para cá. Recentemente foi iniciada aqui a construção de uma creche comunitária que ficará ali na divisa entre o SECAP e a Vila Barros. Essa creche, ela será a pedra fundamental que posteriormente virá um céu aqui para a região. O espaço está sendo ocupado, Pedro, mas a gente sabe como, infelizmente, são essas questões públicas, há uma morosidade muito grande, né? Finalizar? Pois não, Pedro? Algo a finalizar? Não, Pedro, por hoje é só, e como eu falo, eu não sei se aqui cabe à Prefeitura, cabe ao Estado, seria interessante eles estarem aqui, darem uma olhada, pois essa área que está aqui, esse acúmulo de água, ele traz preocupação. Eu cheguei muito próximo lá, há um cheiro muito ruim, é possível a olho nu você presenciar muitas lavas ali, provavelmente não sei se lavas de dengue, chama a atenção e realmente traz medo aqui para a população. Ou seja, o órgão que for responsável aí poderia dar uma olhada aqui para pelo menos dar uma resposta à população, Pedro. Rodrigo, faça uma denúncia direta na Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária, vamos ver qual é a atitude, ok? Perfeitamente, Pedro. Obrigado, Rodrigo Souza. Até amanhã. Aliás, eu quero observar o seguinte. Ontem alguém reparou, Roberto Samuel me disse, que o Parque SECAP é uma região rica em água. É verdade. Pois não. Perdão, ali, Pedro, antigamente era conhecido como 7 Pontes. 7 pontes? Não sabia disso. É verdade, bem antigo. 7 pontes porque havia várias pontes para você chegar até Cumbica. Rapaz, eu sou morador antigo, eu não me lembro dessas pontes. Você não deve lembrar do tanquinho, tancão lá no Parque Primavera. Eu lembro da construção do Parque SECAP. Eu era menino, mas eu lembro. Década de 70? Mas o que eu quero observar é o seguinte, de repente, um poço artesiano seria suficiente para abastecer todo o Parque SECAP. Não seria nem necessário um poço artesiano. A água flora ali em vários pontos do Parque SECAP, né? É como você já disse, inclusive, essa semana. Seria questão de fazer um estudo sobre a qualidade dessa água. Da potabilidade. Né? Mas, pelo menos, Pedro, com certeza essa água poderia ser utilizada para jardins e para banheiros, sei lá. O SECAP também poderia ser adaptado de forma arquitetônica para termos cisternas, captação de água de chuva, né? Perfeito, ali.
Tá fácil. Olha, eu gostaria, aliás, o vereador Aurel Brito tinha feito um projeto muito interessante com relação à captação de água de chuva. Vamos lá, a produção está me pedindo o quê? 30 segundos? E Najara Nogueira no ponto, vamos lá. Notícias 102,5. Imprensa FM. Restaurante, há 10 anos servindo... Radar de notícias 102,5. Imprensa FM. 7 horas e 52 minutos, 7h52, Radar de Notícias. Já conosco no estúdio, Najara Nogueira, bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia, Virgílio, bom dia a todos. Pois não. Pedro, hoje nós vamos começar com uma pergunta do Aloísio, do Parque Primavera. Ixi. Ele quer saber se Guarulhos está preparado na área da saúde para atender a população na época da Copa. Bom, ele não pode ir com câmera fotográfica de turista no Padre Bento, não entra. Já pensou, chega um turista com aquela camisa florida, uma câmera, aqui você não entra não. Eu acho que o aeroporto que tem que se preocupar, né, com isso aí, né? Tem um posto médico lá. São Paulo, gente, vamos, eu sempre relembro o seguinte, a Fórmula 1 veio para São Paulo por causa dos hospitais. Rio de Janeiro, os corredores de Fórmula 1 não aceitam a rede hospitalar do Rio. Quem tiver bom, é bom que os turistas façam seguro de viagem, seguro saúde. Agora, a rede pública... Quem fala espanhol vai poder ser atendido pelos médicos cubanos, né? Muito Ou bueno. não, né? Diga. E referente à saúde ainda, o Edson do Cocaia reclama sobre o mau atendimento na UBS do Cocaia. Ele relatou que ontem ele levou a filha dele para tomar uma vacina e foi muito mal atendido. Engraçado que é estranho, porque toda vez que eu fui tomar vacina eu fui muito bem atendido. Às vezes eu vejo que as pessoas reclamam mais do atendimento, não é? Percebam isso. Me parece que é mais uma questão de cortesia, de empatia, de atendimento do que de falta de... Por exemplo, não faltava vacina. Não faltava vacina. O que ele reclama aqui foi do atendimento. O secretário Carlão Derman precisa repensar essa questão. De repente, ele deveria ter alguns espiões, algumas pessoas que fossem nas unidades básicas de saúde averiguar como é que está a situação, o atendimento. O que mais, Najara? E o Orlando do Paraíso reclama que em frente ao BS do Acácio tem um terreno ali que está sendo retirado terra por caminhões. Esses caminhões estão danificando o asfalto e espalhando terra por onde passa. Ele falou que a situação ali está precária. A UBS fica na Avenida Silvestre Pires de Freitas, em frente ao 1991. É região do Taboão, né? Região do Taboão. O que mais? O Adriano do Novo Recreio, ele pergunta quando sairá a pavimentação da Avenida Palmira Rossi. Ele falou que há tempos os moradores pedem a pavimentação dessa rua, só que não são atendidos. Ok. A Ana do Santa Inês relata que ali no bairro há casos de dengue. E ela pede que a prefeitura vá até o local para fazer algum tipo de trabalho ali. Olha, então nós estamos tendo suspeitas de caso de dengue em Guarulhos. É bom a vigilância sanitária de Guarulhos ficar mais atenta e atuante, hein? O que mais? A Regina do Torres Tibagi reclama de um buraco na rua Rosali, que há mais ou menos 15 dias está lá e cada dia que passa ele está aumentando a sua proporção. Encaminhe essa para a assessoria de imprensa da prefeitura e aquela questão da rua também, né? Palmira Rossi. Isso. Tá ok. Mais alguma coisa? O João Clementino, do Jardim Fortaleza, reclama de um vazamento de água na rua Sebastião Palmeira Júnior, em frente a 190. Lembrando, o 0800 SAI, 0800 10 10 42. O Adelmo da Ponte Grande, ele pede o recolhimento do lixo em entulho no início da rua Soldado Abílio Fernandes dos Santos, esquina com a rua Caetano Zanataro, na Vila Zanataro. Amanhã nós deveremos receber o presidente da Proguaru, Zé Luiz. Nós vamos falar sobre essa questão de entulho. Até o próprio prefeito Almeida já disse que vai intensificar a fiscalização. Eu acho que nós precisamos de mais caçambas na cidade, algumas caçambas estratégicas para entulho, né? Fala, Virgílio, destaque final. Destaque final para o São Paulo, que jogou ontem, venceu pela Copa do Brasil, jogou no Morumbi, venceu por 3-0 o CSA de Alagoas e avança assim na Copa do Brasil. O próximo adversário é o CRB, também de Alagoas. Foi um gol, um bonito gol do Pato e 2 gols do Luiz Fabiano. Quem vai pagar o Pato? Quem paga o Pato? Não, agora acho que vai deslanchar no São Paulo, hein? Não foi o André Sanches que perguntou quem vai pagar o Pato? Do estádio? Sim. Somos nós, bem... os patos. Tá certo. Carlos Arnone já tá longe, né? Já. Piada pronta. O Arnone, como radialista, é muito bom para falar. Para fazer não, mas para falar é bom pra caramba. Ponto final na edição de hoje. Tenham todos bom dia. Obrigado pela audiência. Amanhã aqui, ao vivo, o presidente da Proguaru,
o vereador Zé Luiz. Vamos falar sobre essa questão de entulho, hein? Você que tem queixas sobre entulho, imagine, hein? A cidade inteira, tá certo? Até amanhã, se Deus quiser. Radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani. Radar de notícias.